Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai iniciar a configuração aqui no nosso projeto utilizando o Apollo Client. Então, enquanto eu vou colocar instalar aqui, enquanto instalo eu quero falar algumas coisas antes, explicar algumas coisas, e depois a gente começa a construção e instalação a configuração do Apollo, né? Então, para a gente começar, aqui no nosso terminal, o que a gente precisa estar instalando é o Apollo Client e o GraphQL. São dois carinhas que a gente vai estar utilizando. Enquanto instala, a primeira coisa que eu quero falar é que esse projeto aqui eu vou deixar aí na descrição como um template. Então, tu só precisa mesmo clicar no botãozinho de uso desse template e botar no teu repositório e no teu repositório não, na tua conta e sair rodando, tá? Outra coisa que eu quero falar, eu estou utilizando um software diferente para gravação de vídeo, então se tiver algum errinho, alguma coisa, eu já peço desculpa, mas a gente está tentando sempre melhorar. Então, mas eu acho que não vai ter nenhum erro, apesar que eu já tentei gravar esse vídeo 3 vezes, essa é a terceira. Eu acho que não vai ter nenhum erro dessa vez e eu acho que vai dar tudo certo. Então, beleza. Aqui para a gente começar, eu já queria primeiro explicar o porquê do Apollo e não do Relay, por exemplo, que é outra solução, né, para fazer a parte de front-end. Eu quando comecei a estudar e ver mais sobre o Relay, sobre o Apollo e coisa, eu achei o Relay muito complexo, assim, esse começo dele. Aquela parte de, tipo, tem que compilar queries e aquilo ali não me agradou, sabe? Não me agradou, eu achei muito complexo aquilo ali de começo. E como eu vi que esse começo era muito complicado, eu pensei, não, eu vou por uma solução que é mais fácil de fazer o start e depois eu volto e tento aprender futuramente, se caso for necessário. Eu sei que o Relay ele tem umas funcionalidades mais avançadas, ele tem umas coisas que ele é melhor em relação ao Apollo, mas como eu venho dizendo, não existe bala de prata, né? Então ele pode se aplicar muito bem numa solução onde o Apollo não vai se aplicar e vice-versa, né? Então não existe bala de prata, eu realmente preferi o Apollo por ele ser mais fácil de iniciar, e mais fácil de entender, né? Ele tem essas partes de hooks nativo, eu sei que o Relay tem, mas se eu não me engano tem que instalar uma lib externa, uma lib de terceiro. Então essas pequenas coisas foram que me fizeram escolher o Apollo e não o Relay. Mas, claro, a gente pode futuramente pegar e vir trazer um vídeo aqui pro canal explicando sobre o Relay e enfim. Dito isso, o que a gente vai começar fazendo é aqui na API, a gente precisa, lá dentro do nosso Tweets Controller, né? A gente precisa adicionar aqui na nossa query, onde é que a nossa query de tweets, que a gente fez isso no vídeo passado, né? Então se tu ainda não viu, eu recomendo que tu pause esse vídeo, vá lá ver aquele lá e daí volte para esse daqui. E monte, claro, né, a tua API aí desse teu lado, mas enfim, o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte: se tu ver aqui, a gente vai ter previous e next. Então a gente vai ter paginação aqui nesse nosso projeto também. Então o que a gente precisa fazer é adicionar dois argumentos, né? Lembra que, tipo assim, se a gente quer passar parâmetros, a gente precisa passar argumentos. Se a gente quer passar variáveis, a gente precisa passar argumento, né? Então, como é que a gente passa essas variáveis, né? Passando esse decorator arg aqui. Então, a gente vai ter um argumento, né? Do tipo com o nome page, que ele vai ser do tipo numérico. Ele vai ter um argumento com o nome page size, que também vai ser do tipo numérico, tá? E daí, por que a gente vai ter esses dois? Porque a gente precisa utilizar aqui embaixo, ó. Então, aqui eu tô fazendo a busca, né? Utilizando o método find do Mongoose. Eu estou ordenando de forma decrescente o nosso created at, né? O campo created at. Estou limitando pelo page size. E eu estou fazendo esse skip para fazer a parte de paginação. Então, por exemplo, assim, imagina que eu passe page size 10 e eu estou na página 0. Então, aqui ele vai vir limit 10, então eu quero que tu me retorne só 10. Porém, eu quero que tu me retorne 10 onde a página se encaixe na página 0, entendeu? Então, esse skip ele vai montar a paginação. Então, 10 da página 0, 10 da página 1, 10 da página 2. Então, esse skip ele vai ser responsável por fazer isso. E também aqui eu estou usando esse count documents aqui. O que esse cara vai fazer é me retornar o tanto de páginas que tem.
o tanto de documentos que tem, né? Ele me retorna o total de documentos e daí eu divido esse total de documentos por página. Eu faço math.sale aqui e daí aqui eu consigo saber o total de páginas que tem. Por que que eu preciso saber o total de páginas? Porque, tipo assim, imagina que eu estou na página 5 e o máximo de páginas que tem é 6. Não faz sentido lá na página 6 eu mostrar o botão de Next, porque não existe página 7, só existe página 6. Então o que a gente precisa fazer é, toda vez que clicar no botão de Next, a gente precisa verificar se, tipo assim, a página que a gente tá, a página que a gente vai agora, tipo a página 5, se a gente somar mais um, tem? Tem, porque tem 6. Beleza, deixa aí. Ah, agora a gente está na página 6. Atualizamos o estado. Ah, agora esse nosso estado atual. Somado com 1 vai dar 7. 7 é maior ou igual a 6? Sim, ele é maior do que 6, então não tem próxima página. Então esconde esse cara aqui. É mais ou menos essa lógica que a gente vai estar utilizando. Depois a gente vai ver bem certinho mais a fundo, mas a lógica é mais ou menos essa. Então é por isso que a gente precisa desse total pages. Só que, como a gente estava retornando antes, que a gente retornava return tweets aqui direto, a gente não pode fazer. E por que a gente não pode fazer? Porque a gente precisa retornar o tweets e o total pages. Então, o nosso retorno aqui de cima, que era apenas uma lista de tweets, ele não pode ser mais assim. Então, eu criei também aqui um object type tweet pagination. Lembra, o GraphQL tem três tipos principais, né? A gente tem mutation, query e a gente tem também o type. O type entende-se como o nosso model lá do type ORM, por exemplo. Então, o modo que é a representação do nosso banco. Ele é praticamente isso. Então, por exemplo, assim, a forma como a gente quer representar o nosso model, digamos assim, dentro do GraphQL, a gente utiliza o type. Então, a gente vai ter um type tweet pagination. E o que que esse type vai ser? Ele vai ter um campo, né, um field, que vai ser uma lista de tweets, né? Então, a forma como a gente representa uma lista é com a parte de array aqui, então a gente monta um array, coloca o tweet dentro, e o tweet é esse nosso type que a gente criou no último vídeo, né? E ele vai ter também um campo do tipo numérico, total pages. Então esse aqui vai ser o nosso retorno dessa nossa query aqui, né? Ele vai ter esse tipo de retorno aqui. E é isso que a gente precisa fazer na parte aqui da API. Para ter uma explicação mais na prática, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no localhost 4000, que é onde está rodando o meu projeto. A gente está com 7 minutos de vídeo já, mas dá para fazer. Eu não quero me alongar muito com esse vídeo, porque eu quero explicar a parte do front, a iniciação, e depois eu venho com um vídeo falando apenas sobre o hook use query, e depois um vídeo mostrando só sobre o use mutation. Vamos lá então. Então aqui ó, a gente está na página, a gente quer buscar os dados da página 0 e a gente quer 4 resultados por página. Então se eu dar um continuar, ó, 1, 2, 3, 4. Então ele só mostrou 4. Então se aqui eu botar 10, por exemplo, ele vai trazer 10, ó. Então ele me trouxe mais 10. Ele fica muito longo para ver, então eu vou botar 4 e aqui eu vou botar a página 1. Então ele já foi para a próxima página. Então aqui eu estou na página 0, beleza? E aqui eu estou na página 1. É isso que a gente precisa fazer de alteração na API e fechou. Então, a API tá explicado o código, é bem simples ali, se você quiser pausar depois para verificar, mas não tem erro, tá? É só adicionar esses dois argumentos aqui e adicionar essa lógica aqui e daí criar esse tweet pagination aqui, esse type, beleza? Então, aqui como já instalou, né? Ele já instalou, o que a gente precisa fazer agora é o seguinte, a gente precisa criar aqui dentro do source uma pastinha chamada services, tá? Aqui dentro a gente vai criar um arquivo chamado apollo.config.ts, certo? Aí aqui dentro do Apollo Config, aqui dentro do Apollo Config, a gente vai importar lá de dentro do Apollo Client, o que a gente vai importar vai ser o Apollo Client, deixa eu ver se ele completa para mim, e o In-Memory Cache. Eu já explico sobre o In-Memory Cache. Aí aqui a gente vai ter uma variável, client, que vai ser igual a new Apollo Client, certo? Aqui a gente precisa passar duas opções, duas opções, né?
vai ser o RI, que é onde é que a nossa API está rodando. Então, localhost 4000, certo? E aqui a gente vai ter também um carinha chamado cache, que vai ser igual a new in-memory cache. E a gente precisa dar um export default nesse nosso client. Só salvar aqui para ele formatar, beleza? Então, o que é esse cache aqui? Bom, o cache é diferente lá das nossas aplicações REST, onde a gente fazia a parte de cache do lado do servidor. Então, muitas aplicações REST, a gente, por exemplo, utiliza um relay para fazer a parte de cache, né? Aqui com o Apollo Client, ele já faz isso de forma manual, de forma automática para a gente e do lado do cliente. Então é muito mais rápido, porque a gente não precisa ir até na API, pegar um dado cacheado e devolver para o usuário. A gente não faz isso. A gente já está no client, então a gente não precisa até na API. Então isso é uma coisa que eu achei muito massa do Apollo também. Então, como é que esse cache funciona, né? Só explicando rapidinho. Ele é um objeto, então ele é um objeto tipo isso daqui, ó. E aqui dentro a gente vai ter as nossas keys. Então, no nosso caso, a gente lembra que a gente tem uma query aqui de tweets, né? Eu tenho uma query de tweets. Essa tweets aqui, esse tweets, vai ser o nosso root cache ID, que ele chama, né? Lá dentro do cache. Então, aqui dentro do cache, a gente vai ter uma key tweets e a gente vai ter o nosso cache mais ou menos assim. Ah, mas eu não quero que seja tweets, eu quero que seja, sei lá, cache tweet. Tem como eu fazer? Sim, tu consegue fazer isso. Tu consegue aqui dentro passar umas options e aqui dentro vai ter um carinha chamado type policies. Aí aqui dentro, se eu não me engano ele é um objeto também. Aí aqui dentro tu pode mudar, então por exemplo vai ser cache tweet, que ele vai ser um objeto, e aqui dentro tu vai ter o key fields. E aqui tu indica o tipo que ele é, então ele é um array. Então é dessa forma que tu consegue mudar. Mas cara, na moral, não precisa mudar, tá? Eu acho que é algo muito específico que vai utilizar isso daqui, mas na minha visão, assim, é muito raro tu mudar, assim, porque, cara, ele já faz de forma automática pra ti, ele escolhe o melhor nome, sabe, que é o nome do teu type. Então, tipo assim, tu não pode ter duas queries com nome iguais, por exemplo, duas mutations com nome iguais. Então, como tu não pode, não tem por que tu mudar, sabe? Mas claro, se tu quiser, fica à vontade. Mas é assim que o cache funciona aqui. Então tu vai ter um objeto, né? Ele é um objeto e daí dentro tu tem o teu root cache ID e ele é aquele tipo ali, né? Tipo que vai retornar do banco. Então, a primeira vez que tu executar, ele vai verificar se já existe no cache. Se não existe, ele vai realmente fazer uma consulta lá no banco e vai te devolver os dados. E daí ele vai colocar dentro do cache esse dado que veio da API. Na segunda vez, ele vai buscar de dentro do cache. Então tu perceba que tem um problema. Que se tu criar um dado, o cache precisa ser atualizado. Isso daí a gente vai falar lá dentro do vídeo sobre, sobre o hook de use mutation. Quando a gente vê esse hook, a gente vai aprender também a atualizar o cache e coisa, vai ficar bem bacana. Por hora eu não vou me prolongar muito, porque nessa parte eu quero mesmo falar mais a fundo lá dentro. Então a parte do nosso cliente já está configurado. O que a gente precisa fazer também aqui dentro do nosso app importar o Apollo Provider. Por que a gente precisa de um provider? Porque o provider é a forma como a gente vai prover as coisas para nossa aplicação. Então, a forma como o Apollo fornece as coisas para nossa aplicação, os hooks, enfim, é através do provider. Então, lá de dentro também do Apollo Client, a gente precisa importar um carinha chamado Apollo. Eu falei, acho que é errado. Lá dentro do Apollo Client, a gente precisa importar um carinha chamado Apollo Provider. Agora sim. Então, a gente coloca ele aqui dentro, né? Então, a gente pode botar ali, encapsular ele aqui nas rotas, isso por volta das rotas aqui. E esse cara aqui, ele espera uma propriedade. Então, aqui, ó, um client, que ele é do tipo required. Então, a gente precisa passar o client. E o que é o client? Bom, o client a gente acabou de fazer, é a configuração. Então, eu vou botar esses dois juntos e daí aqui, vai ficar mais bonitinho assim. Então, lá de dentro do nosso services, eu vou importar aqui, ./services, /apollo config. Eu vou importar e já vou colocar ele aqui. E é isso. Esse daqui é o que a gente precisa fazer para ter o Apollo rodando no nosso projeto. Então aqui a gente já configurou, eu acho que, deixa eu ver, mas eu acho que ele já
deve estar compilando, não deve ter dado nenhum erro. Então, a forma como a gente configura o Apollo é muito simples também. A gente só precisa importar o provider e fazer a configuração do nosso client e colocar ele em volta da nossa aplicação, aqui no caso da nossa configuração de rotas, né? Então, aqui a gente vai ter as nossas rotas do nosso projeto e a gente só precisa colocar por volta porque aqui é onde é que vai estar todas as nossas páginas, né? Então, é isso. Para esse vídeo ele ficou mais curtinho, eu realmente quis que ele ficasse curtinho para você assimilar as coisas de forma mais fácil, né? Então, nesse vídeo eu quis apenas mostrar como configurar e no próximo vídeo eu já venho explicando como que funciona o Use Query, porque eu quero transformar esses vídeos em mais pequenos, senão fica muito difícil para você assistir. Então, para esse vídeo foi isso. Então, só recapitulando, a gente, aqui do lado do cliente, a gente importou o Apollo Client e o In-Memory Cache lá de dentro do Apollo Client. Instanciamos um Apollo Client, né, uma classe Apollo Client. Colocamos as duas opções principais, que são a URI e o cache, e a gente exportou ele por default. A gente também viu como é que funciona o cache. Eu quero trazer um vídeo mais a fundo explicando sobre ele, porque eu achei sensacional a forma como eles constroem isso aqui é muito diferente, é algo que eu não tinha visto assim ainda. Então eu quero trazer um vídeo explicando. E a gente também, aqui dentro do nosso app, a gente importou o Apollo Provider, importou o client e a gente colocou ele em volta aqui. Aí aqui, então, aqui dentro da nossa home, é aqui onde é que a gente vai começar, no vídeo posterior, a falar sobre o use query e enfim. Aqui por hora a gente não vai mexer, mas esse template aqui tu tens, então tu tá livre para se quiser ir mexendo em alguma coisinha ou não. E é isso. Então, do lado do cliente foi isso. Aqui do lado do servidor a gente adicionou essas duas propriedades, né? Esses dois argumentos, page e page size, que são do tipo numéricos, né? Ordenamos de forma decrescente o nosso created at e limitamos o page size e limitamos pelo page size, né? E fizemos esse skip para fazer a parte de paginação. Aí pegamos o total de documentos e retornamos ele aqui embaixo. E aqui a gente também criou um type toPagination, que é só para retornar de forma correta os dados aqui dessa nossa query. Então, para esse vídeo é isso. Então fica ligadinho aí, ativa o sininho, dá like e se inscreva, porque no próximo vídeo vai vir bastante coisa massa, mas a gente precisava realmente fazer esse passo anterior aqui, que era preparar o nosso projeto para utilizar os hooks e, enfim, para continuar o nosso projeto, né? Então, por esse vídeo é isso. Fica ligadinho, então, que o próximo vídeo está vindo e vai ter muita coisa massa. Beleza? Valeu!